Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Olha, não dá nem para dizer de vez em quando o campo magnético da Terra, essa história de campo magnético no sul, né, e campo magnético no hemisfério norte, hemisfério sul, de vez em quando o campo se altera, que esse vez em quando demora bastante tempo, mas é muito interessante falar sobre isso, as reversões no campo magnético, né? Não é aquele negócio do dia virou noite, o sol foi pro além da música, mas o norte virou sul, o sul virou norte, dá para falar dessa forma, a grosso modo dá para falar. Mas vamos conversar com quem entende disso, nessa parceria oficial do Observatório Nacional com a Rádio MEC Educativa. Eu converso com Cosme Ponte Neto, pesquisador do Observatório Nacional. Professor Cosme, muito obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, ouvintes da Rádio MEC-AM. Vamos falar então sobre as reversões do campo magnético da Terra. Claro que a minha brincadeira do de vez em quando, né? Esse vez em quando demora muito tempo, né? Demora muito tempo, mas já ocorreram centenas de vezes na história da Terra. Então, na escala da idade da Terra, esses fenômenos são frequentes. Eles não são frequentes na escala da vida humana, né? Então, a gente tem que entender que essas questões de escala, essas reversões já aconteceram muitas vezes. A última reversão que ocorreu foi há 780 mil anos. Então, há 780 mil anos atrás, o campo magnético era o inverso do que ele é hoje. O que é isso comparado, por exemplo, com as projeções que a ciência faz sobre a origem do ser humano no planeta? Então, o ser humano, o Homo sapiens, surgiu na África há 190 mil anos, ou seja, o ser humano, desde que ele existiu, o campo magnético sempre foi como ele é. Então, ou seja, no sentido da polaridade, né? O campo magnético tem variações de vários tipos. Ele muda de intensidade, ele muda de direção e ele sofre essas reversões, que são as variações mais radicais do campo. Agora, essas variações mais radicais, que são as reversões, elas nunca ocorreram durante a existência do homem na Terra. Então, na escala da vida humana ou da existência humana na Terra, ele realmente é um fenômeno que ocorre muito, que só ocorreu uma vez, vamos dizer assim, né? Ou seja, o ser humano só conviveu com uma polaridade do campo. Mas essas reversões ocorreram muitas vezes e elas são muito importantes para a gente entender a dinâmica interna da Terra e para a gente entender principalmente a questão do movimento dos continentes, né? Essa questão é muito importante. Porque como é que os cientistas hoje sabem que o campo já sofreu várias reversões, se elas nunca foram presenciadas? Os cientistas sabem porque o registro das reversões fica nas rochas. As rochas, quando se formam, elas registram o campo magnético da Terra, no momento que elas se formam. E você estudando rochas em vários pontos do globo, você encontra em algumas regiões rochas muito próximas, com idades diferentes, com polaridades invertidas. Então, esse fato, né, a existência dessas rochas com magnetização reversa, indica que o campo mudou de polaridade no passado. E fazendo a datação dessas rochas, é possível saber quando o campo, quando ocorreram essas reversões, né? Certo, então esse é o método, né? Através dessas rochas é possível descobrir. O método da descoberta das reversões foi feito através da magnetização das rochas. Agora, é possível fazer uma projeção de imaginar daqui a quantos anos voltará a haver uma reversão desse tipo? Olha, não é possível, porque o fenômeno das reversões não é um fenômeno periódico. Ele é um fenômeno que tem uma natureza estatística, ele como é que a gente diz? Ele tem uma natureza aleatória. Então, não existe, ainda a ciência não tem como prever as reversões. A gente sabe que elas ocorrem, que na história da Terra, mais ou menos a metade do tempo foi uma polaridade e a outra metade foi outra.
ou seja, as reversões ocorreram em mesmo número, né? O período que ficou o norte na posição que ele é hoje é mais ou menos igual ao período que ficou o sul. Elas são equilibradas, mas existem períodos diferentes. Existem algumas muito curtas, existem períodos muito longos sem reversão, existem períodos muito curtos em que ocorrem muitas reversões. Então isso é um problema de alta complexidade, entender a natureza dessas reversões. O que a gente sabe é que elas não são periódicas e que é impossível de prever quando vai ocorrer a próxima. O que a gente sabe é que o campo magnético da Terra está diminuindo de intensidade. Então isso é um indicativo de que é um indicativo que vai ocorrer uma reversão, porque as reversões sempre ocorrem quando o campo diminui de intensidade. Ele diminui bastante, fica bem pouco e bem fraco, depois ele reverte e aumenta novamente. E a gente está vivendo um momento, nos últimos 100 anos que o campo magnético é estudado, a gente vê que ele está diminuindo de intensidade. Quais as consequências? Qual a consequência para o planeta, de repente para alguns fenômenos físicos no planeta, dessa diminuição da intensidade e de uma hipotética reversão, se acontecesse, por exemplo, nos próximos anos no campo magnético? Olha, a diminuição da intensidade do campo, ela causa uma maior... A Terra recebe maior radiação do Sol e do espaço sideral, porque o campo magnético da Terra funciona como uma blindagem, é como um escudo que protege a Terra das radiações ionizantes e das partículas que vêm do Sol e de outras estrelas. Então, a diminuição da intensidade do campo vai aumentar a intensidade de radiação que a Terra vai receber. Isso pode ser danoso para a vida na Terra. Alguns organismos podem ser mais sensíveis a essa radiação e vão sofrer com a diminuição do campo da Terra. Agora, com relação às reversões, não tem como a gente prever qual vão ser as consequências para a Terra ou para a vida humana, porque nunca foi presenciado uma, né? E agora, obviamente que alguns animais que se orientam pelo campo magnético da Terra também vão sofrer uma desorientação, vamos dizer assim. Alguns animais usam o campo magnético da Terra para se orientar, para fazer suas migrações, tal. Então esse comportamento provavelmente seria alterado tanto pela diminuição do campo como pela reversão do campo. Perfeito. Professor, mito ou verdade? Quando a gente tem, por exemplo, um tanque cheio de água ou uma banheira e a gente a gente abre, né, o tampão lá e a água começa a descer pelo ralo, existe um sentido que pode ser o horário ou anti-horário, dependendo em que hemisfério a gente está. Se no hemisfério sul, se eu não me engano, no sentido anti-horário, se no hemisfério norte, no sentido horário, e que isso teria influência do campo magnético, aquele sentido, aquela sensação ótica de que a água está girando num sentido ou no outro. Isso é mito ou é verdade? Olha, esse fenômeno da formação do vórtice, ele não tem natureza magnética, ele tem uma natureza mecânica. Então ele não está ligado ao campo magnético da Terra, ele está ligado ao fenômeno da rotação da Terra, que é um problema de mecânica. Então a rotação da Terra gera forças nos fluidos que fazem com que esses fluidos tendam a se movimentar num sentido ou em outro. Agora, com relação a um ralo, a uma pia, ou uma situação dessa de pequena escala, esse fenômeno, isso é mais um mito, porque você teria que ter uma situação muito controlada para que isso ocorresse na escala de uma pia ou de um vaso sanitário. Você teria que ter a água ficar em repouso muito tempo, uma situação muito controlada que você só teria num laboratório. Então não é muito provável que esse fenômeno do efeito da rotação da Terra determine
o vórtice numa escala desse tamanho, de 1 metro, de 2 metros. Agora, na atmosfera, sim, os ciclones, os movimentos do vento, realmente são relacionados com o sentido do movimento dos ciclones no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul. Pelo efeito da rotação da Terra. Não tem relação nenhuma com o campo geomagnético. Professor, eu estou aqui só com um minutinho, mas eu faço questão de concluir com essa pergunta que considero relevante e não tinha feito ainda, que é a questão das bússolas. O que aconteceria com os ponteiros das bússolas, né, num processo de reversão? Quer dizer, se alguém estivesse olhando para uma bússola no início de um processo desses, o que aconteceria? Olha, a bússola ela iria derivar, começar a se deslocar na direção do Equador e depois ela se reverteria, ela passaria a apontar para o polo oposto que ela apontava. Então o processo seria o processo de como se o polo magnético da Terra, os dois polos, estivessem andando sobre a superfície da Terra, de forma simétrica. E eles vão andando, passam pelo Equador, mudam de hemisfério e ocupam a posição do polo anterior. Então o que a gente veria era a bússola, a agulha da bússola fazer um movimento de 180 graus. Esse movimento ele demoraria na ordem de 10 mil anos, porque o período, o tempo que uma reversão demora para ocorrer é da ordem de 10 mil anos. Professor, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ter contribuído e nos contado esse curioso aspecto da pesquisa científica, que é inclusive a metodologia através da qual a gente pode identificar, a humanidade pode identificar em que etapas do planeta aconteceram as reversões do campo magnético. Professor Cosme Ponte Neto, muito obrigado pela gentileza, um grande abraço. Muito obrigado, até logo. Até logo. Nós conversamos com Cosme Ponte Neto, pesquisador do Observatório Nacional. É uma parceria, né? O Ciência no Rádio é uma parceria oficial do ON, Observatório Nacional, com a nossa Rádio MEC Educativa. Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.